boa noite, amigos e amigas que nos acompanham pela internet. Então hoje nós vamos começar uma série de palestras até que a situação das casas espíritas se normalizem. Olá amigos, boa noite. Começamos hoje, pela nossa 12ª União Regional Espírita, uma série de palestras sobre a doutrina espírita até que a situação das casas se normalizem. Hoje a palestra será com o nosso amigo Josué, que já está a postos, e para que comecemos essa palestra, vamos convidar a todos para que façamos uma oração, elevando o pensamento e o sentimento a Deus, nosso Pai de amor e de luz, agradecendo por essa oportunidade, por meio desses meios modernos em que podemos estudar a doutrina espírita, refletir sobre os seus ensinamentos que vêm auxiliar a melhoria das nossas vidas. Rogamos a Jesus de Nazaré, nosso grande mestre, que esteja conosco, iluminando-nos aonde estivermos, para que as nossas vidas possam cada vez mais melhorar e entrar em sintonia com o verdadeiro propósito de estarmos aqui, que é a evolução, a melhoria. Obrigado e que assim seja. Então, nesse momento, convidamos o nosso amigo Josué para que profira a sua palestra. O nosso irmão Ayrton, que é presidente aqui do Bezerra de Menezes, e também o pessoal da técnica, o Nick, ao Davi, a Sandra e a nossa amiga Baiana, que também estão aqui nos dando uma força, um apoio nessa primeira jornada, por assim dizer, não é? Meus caros, estamos todos vivendo um momento de reflexão, um momento difícil, um momento diferente, em virtude dessa pandemia que está assolando todo o planeta Terra e que também fechou as portas das casas espíritas, onde nós todos costumamos trabalhar e levar a palavra do Consolador, não é? A palavra da doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus. No entanto, utilizando dos meios tecnológicos, nós iremos fazer então essa palestra para que alcance o maior número possível de corações e de mentes, de modo a acalentar, levar um pouco de consolo, um pouco de alegria, um pouco de alento nesses momentos difíceis. Antes de prosseguir, eu quero perguntar para os amigos se está tudo bem, se está tudo ok, tranquilo, então está bem. Como é ao vivo, nós temos essas questões aí de técnica que nós temos que ir apurando e ir definindo, não é? Feitas essas considerações iniciais, meus amigos, vamos adentrar então ao nosso tema de hoje. Conforme foi elucidado, conforme foi amplamente divulgado, nós falaremos sobre o Sermão da Montanha, ou mais especificamente sobre as duas primeiras bem-aventuranças do Sermão do Monte, exatamente a humildade e a resignação, que são os dois primeiros passos desta grande caminhada existente no discurso, nesse discurso inesquecível que Jesus fez aos pés do monte. Pois bem, esse discurso, esta passagem do Novo Testamento está nos evangelhos de Lucas e também de Mateus. Mas os amigos devem estar perguntando, alguns pelo menos, que não conhecem muito bem o Espiritismo, que não têm muito tempo ou muita vivência, por que os espíritas estão falando do Evangelho de Jesus? Não é? Isso pode causar estranheza no primeiro momento. Então nós precisamos trazer à tona a questão 625 do Livro dos Espíritos, que foi o livro, a pedra angular, foi o livro que inaugurou a doutrina dos Espíritos na França de 1857. O grande educador, cientista
Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual seria o maior espírito, ou o espírito mais iluminado, o exemplo de guia e modelo que nós poderíamos ter para a humanidade. E a equipe espiritual, os benfeitores responsáveis pela codificação e pela organização da doutrina dos espíritos respondem naquilo que é a resposta mais curta do livro dos espíritos. Vide Jesus. Portanto, é Jesus o nosso guia e modelo. E, portanto, nós precisamos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, aprofundarmos os estudos e as reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Mas que monte é esse, meus caros? Nós falamos em Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Onde fica este monte? Onde fica esta montanha? Vamos nos situar no tempo e no espaço. Então nós precisamos entender que nós estamos falando de um trecho ou de uma passagem ocorrida na Palestina do século I, em que Jesus estava com seus discípulos e também com uma reunião, um número grande de pessoas, num monte que ficava na cidade de Cafarnaum, a famosa cidade, não é, na qual Jesus conheceu um dos seus discípulos, como por exemplo Simão Pedro, na cidade onde Jesus viveu, na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, numa casinha simples, conhecida também, depois ficou conhecida como a Casa do Caminho, perto também de Betsaida e de Corozaim. Betsaida, que é, só para lembrar, trazendo mais um trecho do Evangelho, relembrando, Betsaida foi exatamente aquela cidade em que Jesus cura o paralítico, onde ele pergunta ao paralítico que estava ali há 12 anos no seu catre, esperando uma cura, esperando um milagre daqueles poços, daquelas piscinas cujas águas estavam tremulavam, não é? E então, naquele momento, naquele local, também conhecido como Cidade das Ovelhas, Jesus cura o paralítico de Betsaida. É neste contexto, é neste clima em que se dá o Sermão da Montanha. Então, já que nós nos situamos no tempo e no espaço, vamos averiguar um pouco mais as simbologias desse texto profundo. Esta passagem do Evangelho que tem um conteúdo espiritual belíssimo, a ponto de o grande Mahatma Gandhi, que foi o líder indiano que conduziu a independência da Índia do tacão do Império Britânico, sem disparar sequer uma bala, o grande Mohandas Karamchand Gandhi disse que, referindo-se, portanto, ao Sermão da Montanha, ele disse que se todos os livros sagrados tivessem se perdido, se todos os textos sagrados tivessem perecido e só tivesse restado o Sermão da Montanha, então nada estaria perdido. Isto é para nós entendermos a importância e a profundidade desse discurso inesquecível de Jesus. E por que no monte? O mestre não fazia nada ao acaso. Todas as falas de Jesus eram muito bem pensadas. Todos os seus movimentos diante do público, diante dos seus discípulos, tudo tinha uma razão de ser. Em todos os seus movimentos e ações estava um exemplo para que nós seguíssemos e que ficou imortalizado nos evangelhos. A montanha, meus amigos, ela traz uma simbologia de escalada, ela traz uma simbologia de ascensão. Para que nós possamos subir um monte ou subir uma montanha, é preciso, antes de mais nada, vontade. E esta vontade que nós devemos ter para realizarmos a nossa reforma íntima. É preciso resignação, é preciso também renúncia, muitas vezes, dos nossos próprios interesses. Fazer uma escalada requer disciplina e, obviamente, muito esforço. Já diz o adágio popular que morro abaixo, todo santo ajuda. Mas para fazer um movimento ascensional é preciso muito sacrifício. E nós sabemos que ser cristão não é fácil. Seguir os exemplos do Evangelho não é tarefa das mais simples. Requer, sobretudo, esta vontade verdadeira, como diz o Livro dos Espíritos. Se quisermos dar um passo adiante
Na nossa condição espiritual é preciso, sobretudo, vontade, mas a vontade verdadeira, não a vontade dos lábios. Portanto, o monte significa esta escalada, esta marcha luz acima, e não por outro motivo. Jesus posicionou-se no cimo do monte, onde falava aquela multidão de pessoas sedentas do alimento espiritual. E para que nós possamos sentir um pouco mais do clima e da atmosfera psíquica que inundava aquele momento inesquecível, vamos nos valer da obra Boa Nova, psicografado pelo nosso amantíssimo Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. No capítulo 11, Humberto de Campos dita a Chico um trecho referente ao Sermão da Montanha. E como diz a obra, ou a organização da obra Boa Nova, estas páginas ditadas pelo espírito Humberto de Campos foram inspiradas em arquivos do mundo espiritual. Foram inspirados no folclore da espiritualidade e tem trechos belíssimos, mensagens belíssimas que trata da intimidade de Jesus, da relação de Jesus com Maria Santíssima, por exemplo, e também da relação dele com seus discípulos. Vamos ver o que trata este trecho do capítulo 11. É o capítulo 11 da obra Boa Nova, no seguinte trecho: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor, dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Eram velhinhos trêmulos, lavradores, simples e generosos, mulheres do povo, agarrados aos seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhe corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes ante os seus olhares felizes, e a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. E prossegue o benfeitor Humberto de Campos dizendo: por muito tempo falou Jesus do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas, perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Este era o clima, meus amigos, da Galileia, com sua paisagem exuberante. As pessoas, os coxos, os estropiados, os maltrapilhos, os sofredores, sentadas à beira do monte, sentados sobre os tufos de capim verdes, sentindo o vento perfumado dos limões maduros e dos figos, tendo por cenário o lago de Genezaré, não é? Repleto de peixes e repleto também de reflexos cristalinos que faziam um cenário indescritível. Pois bem, comecemos então a nossa caminhada. Cada virtude estabelecida no Sermão do Monte, ou cada bem-aventurança, significa uma qualidade que nós devemos procurar obter e entronizar no nosso espírito imortal. São 8 bem-aventuranças, mas como o próprio título da palestra sugere, nós falaremos sobre as 2 primeiras. Obviamente porque não temos tempo. A primeira virtude, humildade, e a segunda virtude, resignação. Como já foi dito, na primeira bem-aventurança, Jesus fala àquele público sedento do pão da vida, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós começamos a refletir
sobre este tema, sobre essa mensagem de profundo conteúdo espiritual, que muitas vezes não nos damos conta, porque passamos rapidamente, sem a necessária reflexão e sem o necessário detimento. O que seriam pobres de espírito? A literatura espírita lança luzes, interpretando todos os trechos do Evangelho, restabelecendo o cristianismo na sua pureza e na sua simplicidade. E de acordo com a literatura dos espíritos, esta expressão, pobres de espírito, não significa outra coisa senão humildade. Portanto, nós podemos entender a primeira bem-aventurança como bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. O que é que nós podemos entender, meus amigos, por humildade? Estudando a origem da palavra, humildade vem de humus, significa adubo, nos dando o significado ou nos advertindo de que nós viemos da terra, nós somos pó e ao pó todos voltaremos. Vejam, valendo-se da obra Pensamento e Vida no capítulo 24, ditada por Emmanuel a Chico Xavier, nesta obra Emmanuel fala um pouquinho sobre o que seria a humildade. A obra Pensamento e Vida, que está aqui também à minha frente, eu faço questão de mostrar para nós irmos assim também divulgando o livro espírita. Nesta obra, então, Emmanuel diz o seguinte, fala sobre humildade. Ele diz assim, no fundo, humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. A nossa pequenez diante da obra da criação. Quando nós olhamos ou voltamos os olhos ao zimbório estrelado, aos céus, e quando nós concebemos a maravilha e a sintonia dos astros perfeitamente equilibrados no universo, nós reconhecemos aí a grandeza da criação e os atributos de Deus, a sua perfeição. Então, diante disso, diante do fato de que nós temos hoje mais de 7 quintilhões de planetas no universo já estudados, e 7 quintilhões significa 7 na potência 20. É como se é o número 7 acompanhado de 20 zeros. Como é que nós vamos imaginar que só o nosso planeta pode ser habitado? Diante dessa magnitude da obra da criação, diante do fato de nós já termos conhecimento de que o universo ele continua se expandindo. E mais, e há notícias e alguns cientistas dizendo que nós temos mais de um universo. Ora, diante de tudo isso, meus caros, nós precisamos refletir sobre esta tendência que nós temos de nos arvorar ou de nos achar melhor do que os outros. De nós achar que o mundo gira ao nosso redor. De nos achar donos da razão e que nós temos sempre a razão e que nós precisamos sempre dar a última palavra. A humildade é contrário a esse sentimento. É nós olharmos a infinidade de mundos e percebermos a nossa pequenez, mas não a nossa insignificância, o que é diferente. Não é? Não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém. A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós estamos jornadeando num mundo de expiação e provas e que, portanto, somos espíritos imperfeitos e que estamos acompanhados também de outros espíritos imperfeitos. Na nossa vida de relação, na relação com o trabalho, na relação no templo religioso, na família especificamente, nós temos que ter essa consciência de que todos nós somos espíritos imperfeitos, fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. Todos temos as mesmas condições de evolução, portanto não podemos nos arvorar na ideia de sermos superiores do que os outros, ou, como já foi dito, achar que temos sempre razão.
especificando mais detidamente e trazendo mais para o cotidiano. Mais uma vez, nos valendo do benfeitor Emmanuel, o grande guia espiritual de Chico Xavier, companheiro de Chico, do nosso amantíssimo médium, e juntos deixaram uma vastíssima obra, não é? Que representa, como já foi dito em outros momentos, a biblioteca do homem do futuro, porque fala sobre valores do espírito. De novo, nesta obra Pensamento e Vida, no capítulo 24, falando sobre humildade, Emmanuel complementa o seu raciocínio e diz o seguinte: a carência de humildade, ou diante da falta de humildade, a alma humana passa por um processo de estagnação do sentimento. Ou, nas próprias palavras de Emmanuel, de enquistamento do sentimento. Esse enquistamento do sentimento, meus caros, ele é causado por algumas mazelas que nós temos que ter muita atenção, quais sejam orgulho, vaidade, cobiça e egoísmo. E diz mais: estas mazelas seriam as responsáveis pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então vejamos nós, a gravidade, não é? A gravidade do quadro que é causado quando nós não temos humildade, ou quando nós não conseguimos nos desvencilhar destas mazelas, como orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça, que estão todos interligados, estão todos muito juntos. E diz ainda o benfeitor Emmanuel: este enquistamento do sentimento vai gerar um quadro de tensão psíquica. Ou seja, aquele que é orgulhoso, que é essencialmente vaidoso, egoísta, ele desenvolve um quadro de tensão. Ele está sempre embotado, está sempre tenso. E, por sua vez, este quadro de tensão psíquica vai gerar síndromes perigosas e indesejáveis na organização física. Vai acabar produzindo efeitos nefastos no corpo físico, que, segundo Emmanuel, seriam as depressões nervosas, os desequilíbrios emotivos, as ulcerações e as disfunções celulares. Disso nós já podemos concluir, podemos já ter uma ideia, não é? De que talvez, muito provavelmente, os cânceres, os tumores, os problemas gástricos, os desequilíbrios da psique estão relacionados diretamente a sentimentos que nos são muito contrários e que nos são muito prejudiciais, que nós já acabamos de dizer: egoísmo, vaidade, orgulho e cobiça. E o que seria esse enquistamento do sentimento, meus caros? É como se fosse um represamento. É como se o sentimento humano fosse um rio. O rio tem que fluir, a água tem que fluir. Quando você age contrariamente à humildade, ou quando nós não nos damos conta que estamos sendo orgulhosos em demasia, é como se nós criássemos uma represa, impedindo o fluxo de água neste rio, rompendo, ou melhor, trancando esta veia, impedindo que o fluxo passe. E isso vai causar o quê? Um charco, um pântano, um assoreamento. E que, por sua vez, traz todas essas mazelas físicas. Então, reparem, se o orgulho, o egoísmo, a cobiça e a vaidade são responsáveis pela delinquência e discórdia em todas as direções, nós podemos sim concluir, nos seria lícito concluir, que nessas mazelas está o germen das violências, dos homicídios, da corrupção, da malversação de recursos públicos. Reparem os senhores as consequências que decorrem da simples, entre aspas, falta de humildade. Não é? Quando nós pensamos sobre o texto do Evangelho, quantas luzes e quanta riqueza espiritual
nos vem à tona. Esta é a nossa missão enquanto espíritas. Fazer este estudo e divulgar a palavra, como disse no Evangelho de Jesus, ide ao mundo inteiro e pregar a toda a criatura. Reparem que nós trazemos as lições do Evangelho para o mundo atual, de relação. De modo que falar sobre o Evangelho de Jesus não fica tão somente na teoria. As ideias são desenvolvidas e nós conseguimos captar o efeito prático disso. Então, quando falam em Evangelho, em Novo Testamento, até talvez por um viés ou por um olhar preconceituoso, nós imaginamos, não, o Evangelho, o que significa? O que vem à mente? Ir à missa, fazer uma prece, não é? Ao passo que, na verdade, o Evangelho de Jesus representa um código de conduta universal. Um código de conduta universal que nos permite ser felizes na medida do possível, enquanto nós estamos na Terra. Então vejam as consequências da conduta orgulhosa e vejam a importância de nós refletirmos sobre esse primeiro passo, a humildade, lembrando que Jesus nasceu numa manjedoura, que Jesus não tinha casa, ele morava na casa de Simão Pedro, Jesus não tinha nem um travesseiro para deitar a cabeça, Jesus não tinha nem família, teve que abdicar da sua família, tendo nos discípulos a sua verdadeira família. E morreu na infâmia do Calvário, pedindo a Deus que perdoasse os seus algozes. Maior lição de humildade não pode haver. Jesus não nasceu nos palácios, não pregava aos fariseus, não convivia somente no meio dos saduceus, dos fariseus, dos governadores, não é? Dos representantes do Império Romano, não frequentava jantares, almoços de luxo e vivia em palácios faustosos, nada disso. Ser ouvido aos corações, pelos corações, pelos coxos, pelos leprosos, pelos publicanos, que eram alvo de preconceito porque recolhiam os impostos do Império Romano, pelas prostitutas, por aqueles menores ou os mais pequeninos. Era o coração deles que a mensagem de Jesus atingia. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, para que possamos ouvir e aprender a mensagem do Mestre, é preciso esta virtude exatamente consubstanciada na humildade. E para completar esse primeiro passo, esta primeira jornada, falando sobre humildade, eu faço questão de ler aos senhores um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma instrução, da parte das instruções dos Espíritos, não é? Que foram captados pelas médiuns, ou pela equipe de médiuns, não é? Responsáveis pela codificação, orientados por Allan Kardec, no capítulo 2, item 8, que diz, uma realeza terrestre. E aí nós vamos trazer mais um pouco para a nossa vida para a nossa vida cotidiana, para a nossa realidade. Esta realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Reparem, o orgulho me perdeu na terra. Ressaltando, o orgulho que é o oposto da humildade. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Comigo da minha realeza terrena? E responde a rainha, nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens,
como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, que é o reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunte o que fostes, nem que posição ocupastes, e quantas lágrimas enxugastes. Meus caros, este espírito que se assina uma rainha de França, ele nos explica o que foi encontrado no além-túmulo, mostrando que a vida segue exuberante, que a vida segue plena, e como são doloridas as desilusões da matéria. Faltou-me a humildade, diz a rainha. Julguei que rainha entre os homens fosse também rainha nos céus, e que muito acima dela estavam os mais humildes, os mais simples, mas ricos em virtudes perecíveis, que são as virtudes do Espírito. Concluindo, meus amigos, acerca do orgulho, que é algo muito trabalhado na doutrina dos Espíritos, e está também bastante citada no Evangelho de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o Sr. Allan Kardec menciona que o orgulho seria o pai de muitos vícios e, ao mesmo tempo, a negação de muitas virtudes. Por quê? Porque o orgulho nos impede de ver as nossas próprias imperfeições, nos impede de reconhecer as nossas próprias fraquezas e as nossas fragilidades. O orgulho é tal como um véu, uma lente nebulosa que nos impede de nos autoconhecer, fazendo que sempre o outro seja o egoísta, sempre o outro seja o avarento, não é? Não conseguindo olhar para nós próprios. Esta é a razão pela qual fica o convite para nos debruçarmos ainda mais a respeito dessa meditação em torno da humildade e da necessidade de cada vez mais mitigarmos e combatermos o orgulho tão presente na nossa vida e em todos nós ainda na condição de espíritos imperfeitos. Enquanto espíritos imperfeitos teremos problemas, teremos orgulho, teremos vaidade. Mas o progresso depende de nosso livre-arbítrio, de nosso desejo e de nossa vontade. Seguindo para a segunda virtude do Sermão do Monte, do Sermão das Bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí, meus amigos, nós temos um dos caráteres mais belos, um dos caracteres mais belos da doutrina espírita, que é exatamente o Consolador. A consolação, apaziguar a mente e os corações. No Evangelho de João 16:33, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Mas ele faz uma advertência: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala 2000 anos atrás, ele fala aos nossos corações e mentes. É como se dissesse: tu vais reencarnar na terra, então fique sabendo que tereis dificuldades. Ou seja, a vida na terra, como planeta de expiação e provas, não é um mundo de delícias. E se nós encarnamos no mundo de expiação e provas, é porque a nossa condição espiritual está equilibrada e está afinizada com o planeta de expiações e provas. Portanto, resignação. Bem-aventurados
os aflitos, por que serão consolados? Os senhores podem perguntar, como é que pode aquele que sofre ter a promessa de consolação? De que modo ele pode ser feliz no futuro? Então nós temos o seguinte: a resignação, qualidade de suportar dignamente as aflições. Qualidade de suportar dignamente as aflições. Então, veja, aí nós vamos abrir um parênteses para tratar também desse viés filosófico do Espiritismo. Por que sofremos? No mundo tereis aflições. Por que sofremos mais do que os outros? Porque uns sofrem mais do que os outros. Porque uns têm saúde e os outros têm doença. Porque uns têm riqueza e os outros andam de braços dados com a miséria e com as dificuldades. A doutrina dos Espíritos, com base na premissa de que um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom, nos ensina que todo o nosso processo expiatório, que todas as nossas aflições, as nossas atribulações, diferentemente do que se pode pensar, não se tratam de castigos, mas sim de processo pedagógico necessário para o espírito humano. O espírito humano, a alma humana, não dá saltos. Nada na natureza dá saltos. Não se pode exigir a fruta madura do pé que ainda está pequeno. Não se pode exigir das crianças nos bancos escolares a mesma acuidade intelectual daqueles que estão na academia. Nada na natureza se dá aos sobressaltos. Então, nesta jornada nossa de educação do espírito e de progresso espiritual, nós precisamos do cadinho do sofrimento para nos melhorar. Mas por que nós precisamos do sofrimento para nos melhorar? Como diz Joana de Ângeles, ela faz uma comparação. E eu gosto muito dessa comparação. Ela diz assim: as flores delicadas que são, elas se abrem no contato, nos primeiros contatos com os raios luminíferos do sol. Se abrem, se doam, elas entregam o seu perfume. Enquanto as pedras, as rochas, precisam da dinamite do sofrimento. Meus caros, se o remédio é amargo, é porque é desse remédio que nós precisamos. Nós não estamos flores. Nós seremos flores. Nós estamos rocha. Portanto, esta é a terapêutica de que nós precisamos. Com certeza, mais adiante, no nosso carreiro evolutivo, não será assim. Se, com base no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade, no nosso desejo firme de melhorar, cultivarmos os valores espirituais que nos são ensinados pelo roteiro de felicidade segura que é o Evangelho de Jesus. Então vejam, a questão do sofrimento tem dois aspectos. Primeiro, dois aspectos. Provas e sofrimentos do ponto de vista da vida espiritual e do ponto de vista da vida corpórea. Allan Kardec trata desse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala o seguinte: do ponto de vista da vida espiritual, a certeza de um futuro mais ditoso sustenta aquele que sofre. A certeza de um futuro mais ditoso o sustenta e o anima. E longe de se queixar, agradece a Deus as dores que o fazem avançar. Reconhece nas dores uma oportunidade de progresso e de avanço. E vê naquela aflição nada mais do que um ponto no infinito, porque tem a certeza da imortalidade da alma. Porque já consegue entender
esta bem-aventurança que aquele que sofre hoje, aprendendo a lição, consegue sorrir mais adiante. E da vida corpórea, aquele materialista que nega a sobrevivência do espírito além da destruição do corpo físico, o sofrimento lhe parece interminável e a dor oprime com todo o seu peso. A dor oprime com todo o seu peso, por quê? Porque ele não enxerga além desta vida física. De outro lado, nós temos dois tipos de sofrimento, sob outro ponto de vista. O sofrimento causado por nós mesmos, que nós podemos solucionar, e o sofrimento que nós não podemos remediar, ou o sofrimento para os quais nós não concorremos. O primeiro tipo, também fala Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? O sofrimento que nós mesmos causamos, nós temos a condição de resolver. Por exemplo, se eu estou desempregado, me encontro desempregado, para que eu consiga um emprego é preciso esforço. Não é? Lembrando das máximas do Evangelho, procurai e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É preciso movimento para ir atrás desta colocação no emprego. Se eu tenho a minha saúde abalada porque eu como demais, ou eu como erradamente, eu preciso restabelecer o meu hábito alimentar. Se eu estou doente porque eu trabalho demais, depende de mim equilibrar as horas de trabalho. Se eu me encontro debilitado porque durmo demais ou descanso demais, depende somente de mim recolocar o carro da vida física no trilho e colher os efeitos disso. Está ao nosso alcance alguns processos de sofrimento. Se eu gasto demais, se eu me endivido porque não tenho controle sobre as minhas finanças, por exemplo, é hora de educar-se financeiramente. É hora de repensar os hábitos e reequilibrar, inclusive este aspecto da vida. Ocorre processos de aflição e de sofrimento para os quais nós não concorremos, como, por exemplo, as doenças, as mortes, os desencarnes, não é? De entes queridos. E aí, meus caros, para estes é que nós vamos buscar a verdadeira resignação. E qual seria? Qual seria este movimento perante a vida? É buscar consolação, construindo dentro de nós algo novo. Buscando a renovação da fé, sabendo que nada que nós passamos por acaso. E neste processo de aflição, construirmos algo novo, edificarmos algo dentro de nós, fortalecendo a nossa fibra moral. Não é? Reparem, quando nós estamos num momento de sofrimento, grandes transformações acontecem. Quando nós passamos por um momento de aflição, por águas tormentosas, é que nós nos superamos e conseguimos criar algo diferente. Aí está o progresso, aí está o avanço, aí está a marcha ascensional luz acima. Por outro lado, quando tudo está bem, nós estamos, como diz Sérgio Lopes, que trata deste tema, nós estamos distraídos. Estamos felizes, está tudo bem. Nós estamos distraídos. E nessa distração não ocorrem grandes avanços. É por meio das crises que ocorrem as grandes transformações do espírito humano. Portanto, não é a dor e a aflição em si mesma que importa, mas é o que nós fazemos diante da dor e do sofrimento. Se eu sofro, se eu estou aflito, se eu passo por um processo expiatório, nada de revolta, nada de revoltar-nos contra Deus.
sem rebeldia. Sem rebeldia e sem revolta, e sim um processo de renovação da nossa fé, voltando-nos para dentro de nós mesmos. Reparem, meus caros, agora fazendo um gancho com o movimento que nós vivemos. A pandemia que assola o mundo todo está a exigir de nós hábitos diferentes. Muitos até perderam o emprego, passam por momentos difíceis no campo financeiro. E foram, não tão mais como outrora, mas foram obrigados a confinar-se dentro das suas casas. Podemos ver aí, ao contrário de um castigo divino, um ensejo bendito de autotransformação, em que nós nos recolhemos, voltamos a nossa atenção para os nossos entes queridos, convivendo mais tempo com eles. E neste recolhimento forçado, nós passamos a edificar este processo de transformação. Porque é uma crise. Eu preciso superar a crise. Então algo está sendo construído. Este processo me lembra muito da história de Saulo de Tarso, não é? Que converteu-se em Paulo de Tarso, depois de encontrar Jesus às portas de Damasco, quando Saulo, ainda perseguidor, ainda juiz do Sinédrio, perseguidor implacável dos cristãos, Jesus já havia desencarnado há 30 e poucos anos. Saulo encontra Jesus às portas de Damasco. Ele estava a cavalo. E ele ia perseguir os cristãos nesta empreitada criminosa de Saulo. Encontra ele Jesus às portas de Damasco, e o que acontece? Diante daquela vibração, diante daquele amor e diante daquela vibração mesmo, incomparável de Jesus, ele cai no chão e fica cego. E logo reconhece, porque no fundo do seu coração, ele entendia a mensagem de Jesus, mas resistia. E quando encontrou-se com o mestre às portas de Damasco, ele diz: mestre, o que queres que eu faça? Cai do cavalo num choque perturbador, perde a visão, fica alguns dias cego. E pois Paulo faz com que ele volte para dentro de si mesmo, examinando a sua consciência. Não se dá mesmo conosco, meus caros, num leito de um hospital, trancados em casa, o convite para a autorreflexão, para sair das distrações do mundo e para focar nos valores do Espírito. Portanto, já vamos nos encaminhando para o final, agradecendo a energia positiva dos amigos que heroicamente aguentaram até agora, que nos acompanharam até aqui. Um abraço carinhoso. E vamos encerrar com uma prece. E esta prece nós vamos retirar da obra Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado pelo inesquecível Chico, que trata de notícias recebidas do além-túmulo de vários escritores, poetas da língua portuguesa. Neste caso, Edmundo Xavier de Barros, desencarnado em 1905, cujo título é Vida. E o poeta que desencarnou como capitão da armada ditou o seguinte, e isto foi captado pela mediunidade aguda de Chico: nem a paz nem o fim, apenas é tudo que encontrei e é tudo que espera.
O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra aos planos nobres. Fala de luz aos mais vis e aos mais pobres. Diz aos homens, sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Um abraço, muita paz a todos.